Olá, estamos de volta com nossa leitura sobre os nossos problemas, acerca dos nossos problemas, e utilizando o livro sagrado da Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, para que a gente possa encontrar soluções para os nossos problemas, encontrar soluções para as nossas vidas, buscando essa resposta na ciência de Deus. Então, aqui, para iniciar, hoje nós vamos iniciar com a plataforma Lost em inglês, na tradução Se Sentindo Perdido. Anteriormente falamos de Losing Hope, perdendo as esperanças, e hoje, perder as esperanças é quase que se está perdido, porque uma pessoa perdida, ela perde as esperanças, então é como se um andasse basicamente de mãos dadas, né? Perdendo as esperanças ou se sentindo perdido. E a Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 3, Bhagavad Gita, desculpem, como ele é, capítulo 3, Karma Yoga, é justamente a gente entregar as nossas ações para Deus, para Krishna, para a Suprema Personalidade de Deus. Que ações são essas que nós devemos entregar para Deus? As nossas ações materiais, as ações dos nossos problemas, dos nossos dilemas, das nossas dificuldades, de buscarmos essa conexão comigo. Como diz meu mestre espiritual, para a gente se conectar com Deus, a gente precisa primeiro se conectar consigo próprio. Ele sempre fala isso. E a gente se conectando conosco, nós vamos comumente nos conectando com a vida, se conectando com a Suprema Personalidade de Deus. Na filosofia Bhakti Vedanta, a filosofia da yoga, da devoção, é explicado como Krishna, falando no sânscrito correto, Krishna, é a Suprema Personalidade de Deus, o todo atrativo e o todo atraente. Então, vou fazer minhas reverências para começar a leitura do verso, e o verso vai trazer essa esperança para que nós possamos buscar esse caminho de nos achar conosco e nos acharmos completos em Deus, ou buscar essa completude divina, essa completude que satisfaz a nossa santocho, nosso contentamento em Deus. Om Agyanati Mirandasya, Jnana Junaslakaya, Sakshu Milita Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual presto minhas humildes e respeitosas reverências ao chamado Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma, que abre meus olhos com uma tocha de iluminação, que me tira da ilusão, que me puxa desse mar de coisas que acontecem e que eu preciso estar atenta, né, a todo esse diagnóstico terreno, e é o diagnóstico que nos acontece mentalmente, emocionalmente, e buscar essa vida mais tranquila, mais pacífica. O verso de hoje é o verso 37, que traz essa solução para que a gente possa sair desse estado, desse estágio de perdido, de se sentir perdido na vida, se sentir perdido com você. Uma pessoa que está perdida na vida, ela está perdida consigo própria. E aí a gente tem que entender que para tudo existe um remédio, para tudo existe uma solução, mas que eu tenho que mergulhar dentro de mim para que eu possa realmente encontrar a solução para esses problemas que estão me deixando perdido, lost, como diz em inglês. A Suprema Personalidade de Deus disse, é somente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com o modo qualitativo material da paixão.
e mais tarde se transforma em ira, e que é um inimigo pecaminoso que tudo devora neste mundo. Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus, no capítulo 3, verso 37, Karma Yoga, para solucionar o problema de se sentir perdido, diz que é através da luxúria. E o que é a luxúria? A gente pode achar que a luxúria e puxar essa história, essa palavra luxúria para a parte sexual apenas, e não é. O que eu vejo é, que ouço das aulas, que ouço dos mestres, é que os mestres nos dizem que toda a alma ela sente prazer, mas o prazer da alma não é o prazer material, é o prazer em Deus. Mas aí quando a nossa alma vem e entra a consciência neste corpo, nós vamos desenvolver uma consciência ou espiritual ou material. E às vezes ela é mixada entre espiritual e material, mas isso é algo que Jesus não aconselha na Bíblia. Jesus aconselha que a gente escolha um lado para quem servir. Você não pode servir a dois senhores, ou você ama um e odeia outro, ou você odeia um e ama o outro. Então se resolva qual é o lado que você quer servir. Então essa consciência luxuriosa, ela vai ficar apegada às coisas materiais. E não é só sobre sexo. Não é só sobre sexo, certo? O sexo, ele está dentro dessa plataforma, mas toda vez que eu, alma, em um corpo condicionado, desejo algo separado de Deus, se torna em luxúria. É assim que eu escuto dos mestres eruditos, dos mestres autorizados da filosofia Bhaktivedanta, que são mestres respeitáveis, respeitados. É uma filosofia que vem de uma sucessão discipular respeitada, de discípulos, que vem passando de mestre a mestre, até chegar até mim, através do meu próprio mestre. Então, assim, toda vez que a gente deseja algo separado de Deus, se torna em luxúria. Por quê? Porque você não coloca Deus no meio desse desejo. Então, o seu desejo, ele vai ser apenas um desejo material. E quando o seu desejo não é correspondido, vem a ira, que vai lhe deixar mais perdida ainda. Porque você vai ficar querendo se assenhorar e não vai poder, primeiro porque a cada um é dado segundo vossas obras, e ninguém pode ser rico se não está numa condição material de ser rico. E às vezes o rico, como Jesus diz na Bíblia, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque é muito teste uma pessoa rica. É dinheiro, é luxúria, é prazer, e Deus fica esquecido, quando na realidade foi Deus que deu tudo, foi Deus que me deu o céu, a terra, foi Deus que me deu o sol, foi Deus que me deu a chuva, foi Deus que me deu o alimento. E aí eu vou querer me assenhorar dessa natureza material e não vou conseguir. E, de certa forma, isso vai gerar uma energia passional em mim, como ele mesmo fala. A luxúria nasce do contato, do modo qualitativo da paixão, porque existe bondade, paixão e ignorância. E aí eu vou querer desfrutar. Mas quando eu não consigo desfrutar, eu vou ficar irado, vou ter ira, que é o inimigo pecaminoso que tudo devora neste mundo. A raiva, a ira, a ganância, o controle, né? Você querer, uma pessoa faz algo com você, você querer revidar, porque aquela pessoa fez isso comigo, então eu tenho que fazer isso com ela, e aí gera mais ira, gera mais confusão interna. Então vamos ver aqui o que é que Srila Prabhupada nos diz. O significado de Srila Prabhupada, sua divina graça Srila Prabhupada, um mestre autorizado da Bhakti Yoga. Quando a entidade viva entra em contato com a criação material e se associa com o modo qualitativo da paixão, seu amor eterno por Deus transforma-se em luxúria. Foi o que eu acabei de dizer. Quando a entidade viva entra em contato com a criação material e se associa com o modo qualitativo da paixão, seu amor eterno por Krishna, por Deus, se transforma em luxúria. Ou, em outras palavras, o sentimento de amor a Deus transforma-se em luxúria. Por quê? Porque a gente transgride, a gente está na ignorância
de achar que eu vou ser feliz na matéria e que Deus já era. Que não existe Deus e que eu só vou viver essa vida. Então, vamos aproveitar tudo que essa vida tem para me dar. E aí gera a palavra luxúria, e assim ele fala que esse sentimento por Deus se transforma em luxúria. Então, luxúria é tudo aquilo que eu desejo separado de Deus. Mas se eu estou aqui lendo esse parágrafo, esse verso, a Bhagavad Gita, se eu estou aqui fazendo esse vídeo com amor, né, com a gratidão de Deus, Deus me permitir aqui estar usando a inteligência dele em mim, a palavra, a ação, né? E aí eu entrego esse trabalho como oferenda a Deus, então já não passa a ser um trabalho contaminado pela natureza material. Mas o mal nosso é que Srila Prabhupada, nosso mestre de Bhakti Yoga, nosso mestre maior, o fundador do movimento Hare Krishna, o movimento da consciência de Deus, ou consciência de Krishna, ele diz que o mal das entidades vivas que somos nós é que nós não temos medo de Maya. E quem é Maya? Maya é a ilusão, que leva à luxúria, que leva à ira, que leva a tudo aquilo que é separado de Deus. E se está separado de Deus, não é divino. É uma metodologia ou uma plataforma extremamente material, onde você vai ficar perdidinho nesse meio de ilusão. E aí você não teme mais, você continua fazendo, e um dia você vai entrar no beco sem saída. Assim como o leite em contato com o tamarindo, o ácido vira iogurte. O sentimento de amor a Deus transforma-se em luxúria, assim como o leite em contato com o tamarindo, o ácido vira iogurte. Por sua vez, quando não é satisfeita, a luxúria se converte em ira. Quando a luxúria não é satisfeita, se converte em ira. E a ira se transforma na ilusão, Maya. E a ilusão dá continuidade à existência material, porque você vai ficar indo e voltando. Até o dia que você resolve e diz, não, peraí. Chega de ilusão, chega de dor, chega de sofrimento, chega de tantas coisas na minha vida que não estão me satisfazendo nesse momento, e eu preciso saber os porquês, e dentro desse processo eu tenho que buscar essa consciência de Deus, para que eu saia dessa ilusão e para que eu possa parar com esse ciclo de nascimentos e mortes, porque nasceu aqui vai morrer. Mas existem locais, planetas superiores que não existe morte. E isso também é explicado nas escrituras sagradas. Mas a gente quer saber lá disso, a gente quer aproveitar enquanto tempo tem, enquanto não vem uma doença, uma pobreza, um conflito na minha vida que acabe com a própria vida. Portanto, esse desejo hedonista é o maior inimigo da entidade viva. E é apenas ele que induz a entidade viva pura a permanecer enredada no mundo material. Porque a alma é pura, o que é contaminado é a consciência, o que é contaminado é o corpo. A ira é a manifestação do modo da ignorância. Então, paixão é a luxúria, aí vem a ira e desce para a ignorância, desce para o modo mais baixo, a plataforma mais baixa que tem. E ao invés de degradar-se ao modo da ignorância, não, a ira é a manifestação do modo da ignorância. Estes modos apresentam-se como ira e outros corolários. Se, portanto, o modo da paixão, ao invés de degradar-se ao modo da ignorância, levar-se ao modo da bondade, através do método que prescreve a forma correta de viver e agir, que é o modo da bondade, saia da ignorância, saia da paixão e se instale no modo da bondade. Então, a pessoa com apego espiritual pode escapar da degradação produzida pela ira. Então, quando você tem a consciência de Deus, nem que seja uma mínima consciência de Deus, você vai entender que não adianta ira, não adianta luxúria, porque são aspectos ilusórios, aspectos que vão degradar a sua mente, que vão degradar o seu sentimento, que vão degradar a sua vida e vão levar você para a perdição. Você vai se sentir perdido. A suprema personalidade de Deus expandiu-se em muitos por meio de sua sempre crescente bem-aventurança espiritual.
e nós, entidades vivas, somos partes integrantes desta bem-aventurança. Eles também têm a independência parcial, porém, ao abusarem dessa independência que Deus nos dá, quando a atitude do serviço se transforma na propensão a simplesmente gozar dos sentidos, ficam sob o domínio desses desejos materiais. O Senhor oferece às almas condicionadas situações favoráveis para satisfazer suas propensões luxuriosas. A cada um é dado segundo vossas obras, mas aí você não se contenta. Você quer mais. E aí onde vem o processo de você ficar perdido, perdidinho. Porque Deus já deu tudo o que você precisa. Na criação material, o Senhor oferece às almas condicionadas situações favoráveis para satisfazerem suas propensões luxuriosas, materiais. E ao se frustrarem por completo devido às prolongadas atividades neste campo material, esses seres vivos passam a indagar sobre a sua verdadeira posição. Existe outro verso que eu li um livro da Rainha Kunti, que é um livro fantástico, maravilhoso. Estudei os versos da Rainha Kunti, e o significado de Srila Prabhupada, que é necessário para clarear a nossa compreensão, nossa consciência. E ela fala que a gente precisa se sentir materialmente esgotado. O que é se sentir materialmente esgotado? É quando você diz, não, isso aqui para mim já deu. Essas coisas, todas ao meu redor, eu já entendi, as minhas atividades materiais eu já sei, eu estou cansada dessa vida monótona, dessa vida de viver, me debatendo aqui nesse mundo material, de querer uma coisa e não poder, de querer ser uma coisa que eu não posso ser. E aí, nesse processo todo, você entende que você já está saturada materialmente. Foi o sentimento que eu senti depois que eu comecei a estudar Bhakti Yoga. Há 3 anos eu comecei a observar. Agora, se você não observa, se você fica no piloto automático, jamais você vai observar e vai sentir que você está presa numa rede. Na rede de ciclo de nascer, crescer, adoecer. Você precisa de uma doença para sair daqui. Você precisa de um motivo para sair de dentro desse corpo. E esses motivos são vários, principalmente de doença, que as pessoas saem daqui desse planeta com um diagnóstico de doença, morrem de doença tal, tal, tal. E é a forma, é o convite para dizer, vamos, chegou sua hora de sair daqui. Então, a gente tem que entender que Deus é a origem de tudo e que tudo é consciência de Deus. E que a ira, a cobiça, a ira, a luxúria, a ilusão, jamais vai fazer você se sentir um ser completo. Você vai ficar vibrando nessa atmosfera de samsara, ciclo de nascer e renascer. Por isso que a gente tem medo de morrer. Porque morrer não faz parte da alma. Morrer faz parte do mundo material. Morrer faz parte do corpo material, desse planeta intermediário material. Mas existe a casa de Deus, existem os planetas superiores. Na casa de Deus há muitas moradas que não existe morte. Você vive lá para sempre. E vive eternamente feliz, bem-aventurada, buscando a associação de Deus, em consciência de Deus. E aí você pode até dizer, isso aí essa menina está falando uma ilusão. Tô não, porque eu não sou capaz de chegar aqui e ficar lendo algo e passar uma mensagem ilusória para ninguém, porque já basta de ilusão da minha própria vida. Então, repetindo aqui o verso, a suprema personalidade de Deus disse, é somente a luxúria, a juna, que nasce do contato com o modo qualitativo material da paixão, e mais tarde se transforma em ira, e que é o inimigo pecaminoso que tudo devora neste mundo. Então, meditem neste verso para que vocês possam sair dessa ilusão e desse sentimento de se sentir perdido. Eu sou Ana Cláudia Chandra, YouTube Easy Espiritualidade, um canal simples, fácil de ouvir, de compartilhar, de deixar seu like, para que a gente possa evoluir cada vez mais, ouvindo sobre Deus, cantando seus santos nomes, praticando Bhakti Yoga, a Yoga da devoção, a ciência
devoção, porque é uma ciência, porque tudo aquilo que a gente pratica tem um resultado plausível, verdadeiro e que modifica, porque não são escrituras informacionais que vêm nos informar, mas são escrituras transformacionais. São escrituras que trazem a transformação. E se você não se transforma é porque você não está ouvindo, porque você não está praticando, porque você não está fazendo austeridade, quer fazer tudo aquilo que você não quer fazer, e por aí se vai. Com gratidão, eu encerro mais um dia. Gratidão.